Apocalipse 21, a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas veio e me falou: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Em cada porta havia um anjo, e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas do lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Até aí. Essa manhã eu gostaria de endereçar o tema restauração. Eu gostaria de falar com você a respeito de restauração. E para isso, eu abri no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse, ele é um livro único em sua espécie, porque todos esses anos em que eu preguei na verdade da cruz, eu sempre preguei a respeito de fatos que aconteceram. Nós pregamos a respeito de histórias que se sucederam. Cristo vindo e curando o cego, ou fazendo com que o paralítico voltasse a andar, fazendo um grande milagre em uma festa de casamento, ou quem sabe a história do povo de Israel. Enfim, o Antigo e o Novo Testamento, em sua totalidade, trata a respeito daquilo que aconteceu. Mas quando nós abrimos o livro de Apocalipse, nós falamos a respeito de algo que vai acontecer, a respeito das coisas que virão. E não se engane, você está pessoalmente, individualmente relacionado com o livro de Apocalipse. Quando eu falo sobre restauração, eu também estou falando de uma restauração pessoal. Eu também estou falando de uma restauração individual. Você será pessoalmente, individualmente restaurado. O que é que eu quero dizer com isso? Quantos de vocês, essa manhã, não entraram pelos portões dessa igreja com o coração pesado, desejando restauração? Pastor, eu gostaria de restauração para a minha vida financeira. Pastor, eu gostaria de restauração para o meu casamento. Pastor, eu gostaria de restauração para a minha saúde. Eu gostaria que os meus sonhos fossem restaurados. Eu sei que todos nós temos tribulações e desejos pessoais nos quais colocamos dia após dia diante de Deus e pedimos e clamamos por restauração. Bem, Apocalipse fala e versa a respeito de restauração. E essa restauração pode te atingir. Portanto, fique de olho, porque é disso que nós trataremos essa manhã. O capítulo de número... o verso de número 9 começa assim. Então dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das últimas pragas, veio e me falou. Esses anjos, eles aparecem desde as últimas pragas, eles nos seguem até aqui. Eles não são portadores apenas de más notícias. Eles também são portadores de boas notícias. Eles afligem a terra, mas também, amando do Senhor, trazem bênção sobre a terra. É o que nós estamos vendo no capítulo de número 21. Olha o que diz o verso de número 9, olha o que esses anjos dizem. Vem, e eu te mostrarei a noiva. A noiva. Durante todo o livro de Apocalipse, nós vemos uma ênfase na pessoa de Deus.
no ser de Deus, especialmente nos capítulos de número 4 e 5, que trazem uma espécie de memorabilia a respeito do capítulo de número 21, Deus ali é encontrado exaltado, em um grande e sublime trono. Ele é como um cristal, ele é como jaspe cristalino. As suas vestes são brancas, ele é exaltado, ele é poderoso, ele é forte, ele é grande. Mas agora nós chegamos no verso de número 9. E nós vemos a ênfase na noiva. Nós vemos a ênfase na esposa. Nós vemos ênfase naquela que desposa o cordeiro. Vem, e eu te mostrarei a noiva, a igreja, a esposa do cordeiro. Esposa do cordeiro ser uma noiva? Cordeiro é um bicho, é um animal. Mas há tantas que aqui no livro de Apocalipse, cordeiro deixou de ser um bicho. Cordeiro deixou de ser um animal. Cordeiro agora é um título que se entrega à pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro. E o que é o Cordeiro? A substituição penal pelos nossos pecados. É muito mais do que o animal em si. A gente olha aquele animal branquinho, aveludado, sensível, e nós logo imaginamos, Jesus, mas é muito mais o que se fazia com aquele animal do que o animal em si. E o que se fazia era que se carregava aquele animal até o templo, aonde o sumo sacerdote o matava e fazia substituição pelos pecados do agente, substituição pelos pecados dos familiares. O sangue daquele animal, do cordeirinho, cobria os pecados daqueles que o levavam até o templo. O que ele está dizendo no verso de número 9 é que o Cordeiro, o título Cordeiro, Cristo Jesus, ele comprou a sua noiva com o seu próprio sangue. Ele pagou um preço puro, que é o preço do seu próprio sangue. Ele a comprou e ele a trouxe para si. É isso que diz o verso de número 9. Portanto, faz sentido que a esposa do Cordeiro não seja, sei lá, uma cordeira, mas a esposa do Cordeiro é a noiva de Jesus Cristo, porque ele a comprou, ele a resgatou para si, ele pagou o dote por ela. E a gente, meus irmãos? O que é o verso de número 9? Senão a gente, nós. A noiva, a igreja, a escolhida por Deus para desposar o seu filho. É o que diz o verso de número 9. Nós estamos aqui no livro de Apocalipse. João, ele está tendo uma visão a respeito da noiva do Cordeiro, da igreja universal, a comunhão, o ajuntamento total de santos de todas as eras, juntados, congregados em um só lugar. Que visão maravilhosa! Já é privilégio suficiente nós vermos a igreja local. E João está tendo um encontro com a igreja universal, com a igreja total. Verso de número 10, olha como essa visão é linda. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, porque a visão era majestosa, porque a visão era panorâmica. Faz sentido ser em um monte grande e alto. E mostrou-me, pela primeira vez no livro de Apocalipse, a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A visão fala no verso de número 9 que ele vai mostrar a noiva do Cordeiro. E no verso de número 10 nós vemos a nova Jerusalém que desce do céu. Existe uma linha teológica que diz que Deus ele tem dois povos. Ele tem Israel e ele tem a igreja. Mas quando nós nos deparamos em toda a sensação do Novo Testamento,
E se a gente pudesse concentrar apenas nesses 2 versos, 9 e 10 de Apocalipse capítulo 21, a gente vai perceber que Israel e igreja são sinônimos para o povo de Deus. Que Israel e igreja são sinônimos para a noiva do Cordeiro. O anjo diz para João, venha, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E de repente João vê uma Jerusalém, uma Israel que desce do céu, da parte de Deus. Deus manda com que essa Jerusalém desça do céu, que toque a terra, que renove a terra, que mude tudo aquilo que nós conhecemos pelo olho humano. É o que Deus diz para Jerusalém fazer e portanto ela desce do céu. Deus só tem um povo, Deus só tem uma noiva, Deus só elegeu uma porção de gente, que é a igreja. Sempre foi o plano de Deus e nenhum outro plano existe. É a igreja, são pessoas. E como é que está essa Jerusalém? Como é que está essa igreja? Verso de número 11. Com cuja glória, não está falando de Deus agora, está falando da igreja, com cuja glória ela resplandece como uma pedra muito preciosa, como se fosse, adivinha só, jaspe cristalino. Aonde que nós encontramos jaspe cristalino no livro de Apocalipse? A gente viu que Jesus Cristo, ele é apresentado brilhoso, brilhante, como jaspe cristalino. Mostra a santidade de Cristo. Mostra a pureza de Cristo. Mostra a branquidez da pessoa de Jesus. Que nele não há sombra, não há pecado, não há maldade. Que ele é a essência daquilo que se conhece como sendo o amor. E agora a gente chega no verso de número 11, e a gente percebe que a santidade de Jesus foi transmitida para a igreja. Que as roupas de Jesus agora são vestidas pela igreja. Que a santidade que habita em Jesus agora habita também na igreja. E por refletir a imagem de Jesus e a santidade de Jesus, é que ela se encontra resplandecente, bonita, estonteante, gloriosa, linda, maravilhosa. Essa é a nossa imagem. Nós estamos falando da igreja aqui. Estamos falando de mim. E estamos falando de você. Um dia você estará casado, casada com o Cordeiro. E não haverá mais pecado, não haverá mais maldade, não haverão mais trevas dentro do seu coração, dentro da sua mente. Essa é a verdadeira restauração. Essa é a verdadeira restauração. A maior restauração de todas. Pastor, qual foi o maior furto? O maior furto não foi o furto, o roubo ao Banco Central. Não foi. Pastor, mas levaram 1 tonelada de dinheiro lá. Levaram. Mas não foi o maior furto da história. O maior furto da história nem se compara às jornadas de Napoleão, aonde ele roubou a riqueza dos povos vizinhos, aonde ele roubou a riqueza do Egito. E se nós queremos ser ainda mais bíblicos, o maior furto do mundo nem se compara ao roubo do povo babilônico contra Israel, roubando toda a riqueza do templo do Senhor. Olha para onde eu estou indo. O maior furto da história não é esse. O maior furto da história foi o pecado, foi a desobediência contra a nossa santidade. O homem, ele era justo, bom e reto. Quando de repente, comendo do fruto proibido, o pecado entrou no seu coração e contaminou todas as gerações posteriores. Aquilo que Deus fez perfeito passou a ser imperfeito. Aquilo que Deus fez para andar bem
passou a ser manco. Esse foi o maior furto da história. É um furto tão sutil e tão bem feito que muitas vezes a gente se esquece que foi furtado. Você se esqueceria que foi furtado? Nossa, não estou encontrando meu celular, o que será que aconteceu? Nossa, não sei o que aconteceu com a minha carteira. De repente estou recebendo umas mensagens que estão usando a minha conta, o que será que aconteceu? Todo mundo percebe quando é furtado, isso é ridículo. Mas o pecado que está no nosso coração, desde que a gente se conhece por gente, ele está ali, a gente se acostumou com ele, a gente convive com ele, a gente patrocina e a gente pratica ele. Esse pecado, essa maldade, não foi feita por Deus para estar aí. O homem pecou, o homem se furtou, o homem se privou. E é um furto tão bem feito que a gente não percebe que foi furtado, mas a gente foi. Sabe o que Deus está fazendo no capítulo de número 21? Ele está restaurando aquilo que se perdeu. Ele está te dando de volta aquilo que o diabo levou. Ele está te recobrando a santidade que você outrora perdeu. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus não vai nos deixar do mesmo jeito. Ele não vai deixar com que a gente continue da mesma forma. Pastor, Deus me ama como estou. Não, Deus não te ama como você está. É que Deus visualiza aquilo que Ele vai fazer em você, e com você, e quem você será. É por isso que Ele te ama. Porque pelas lentes de Cristo, Ele sabe que o seu pecado é temporário. Ele sabe que o seu pecado é momentâneo. Que segundo o verso de número 11, um dia nós estaremos casados com o Cordeiro, plenamente santos, brancos e sem sombra de pecado. Você já se imaginou um dia inteiro, preste atenção, um dia inteiro sem pecar? Um dia inteiro sem dizer uma mentira? Um dia inteiro sem falar um palavrão? Um dia inteiro sem pensamentos obscenos, sem pensamentos depressivos, sem pensamentos melancólicos. Um dia inteiro sem guardar mágoa, sem guardar rancor. Um dia inteiro sem falar mal de alguém, por menor que seja a maldade que você falou. Você já se imaginou assim? Um dia inteiro sem julgar o próximo. O dia inteiro sem sombra qualquer de pecado habitando na sua mente. Você já se imaginou assim? Pois é o que o capítulo de 21 nos mostra. Que isso é promessa de Deus. E um dia todos nós estaremos santos assim. Você não anseia por isso, meu irmão? Você não anseia por isso? Se você não deseja isso, se você não anseia por isso, você ainda não entendeu do que se trata o Evangelho. Você ainda não percebeu o que é realmente o Evangelho, o que o Evangelho significa. Evangelho é ansiar por se ver livre do pecado, por se ver livre das suas maldades, por se ver livre desses hábitos perversos que cercam o nosso coração. Isso é Evangelho. E o verso de número 12 fala que restauração não é apenas santificação. Restauração também é proteção, segundo o verso de número 12. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Aonde que estavam esses muros? Grandes e altos, com 12 portas, na cidade de Jerusalém. Essa cidade quadrada, retangular, que a gente, enfim, retangular, quadrada. Eu não sou bom em geometria, vocês sabem, né? Que desce do céu. E tem um muro e um muro alto com grandes 12 portas. A porta de entrada, a porta de acesso, são 12. Em cada porta havia um anjo protegendo, recebendo os concidadãos da Nova Jerusalém,
recebendo os súditos do grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E qualquer um que quisesse entrar nas portas de Jerusalém, pelas portas de Jerusalém, deveria entrar por uma dessas 12. Qualquer um que quisesse entrar na cidade, entraria por uma dessas 12 portas. E o que é que estava escrito? Em cima dessas portas. Era costume, era comum, por mais estranho que pareça para nós hoje, você ter portas com nome no mundo antigo. No mundo antigo, as portas elas tinham nome. Até mesmo as portas do templo. Você deve se lembrar que João e Pedro eles estão indo num templo e diante da porta chamada Formosa, que era aquela porta, ela tinha um nome, chamava Formosa, tinha um homem pedindo esmolas que é curado por eles. E aqui não é diferente. Você tem 12 portas e cada uma dessas portas tem um nome. E qual é o nome dessas portas? É os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A imagem que Apocalipse quer criar aqui é uma imagem variante. Fala da igreja, fala de Israel. Fala da igreja, fala de Israel. A gente vai ver que daqui a pouco tem o nome dos 12 apóstolos. E é proposital, para nós não termos dúvida de que se trata de um mesmo povo, Israel e a igreja. E o que significa o verso de número 12? Proteção. Proteção. Muro alto, 12 portas apenas, e anjos protegendo. Restauração tem que ver com proteção. Quem que não busca proteção nos dias de hoje? As pessoas buscam proteção à sua forma. Muitos vão em algumas religiões e pedem por proteção. Elas desejam proteção. E ficar desprotegido é algo horrível, vamos combinar. Talvez você esteja aqui essa manhã e você tenha uma experiência ruim a contar a respeito de estar desprotegido. Às vezes te roubaram, colocaram arma na sua cara. Às vezes te violaram. Às vezes falaram mal de você. Às vezes te machucaram verbalmente. Teceram boatos a seu respeito. Às vezes bateram em você. Enfim, todos esses elementos que têm que ver com estar desprotegido, falta de proteção. E nós queremos proteção. A verdade é que nós queremos proteção. E Deus está nos explicando aqui que haverá um dia uma cidade que desce do céu. E nessa cidade nós estaremos plenamente protegidos. Ninguém vai nos furtar, ninguém vai nos roubar, ninguém vai tirar a nossa vida, ninguém vai falar mal da gente, ninguém vai confrontar a gente, ninguém vai injuriar a gente mesmo, ninguém. Verso de número 12, coloca tudo em um baú dizendo, olha, aqui há plena proteção, existe plena proteção. Mas eu acredito que nós já podemos provar de uma restauração agora. Nós já podemos provar de uma proteção agora, já. E como, pastor? Como provamos dessa proteção? A mesma proteção que a tartaruga tem. Um casco. A proteção que nos é dada aqui é criar uma casca em nossa pele. É criar uma proteção pessoal e dada por Deus. Eu quero te dizer que o Evangelho não é sobre parar de sofrer. O Evangelho é sobre aprender a sofrer. O Evangelho é como eu faço para sofrer da maneira adequada. Eu quero te dar uma profecia bem óbvia. Você vai passar por problemas de saúde. Você vai passar por crises financeiras. Você vai passar por problemas, eventualmente, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Isso acontece. Nós estamos em um mundo caído.
isso não significa que nós estamos desprotegidos. Existe uma proteção espiritual, que é a proteção de quando eu aprendo a sofrer de maneira adequada. E como que eu faço isso? Como que eu sofro de maneira adequada? Eu sofro de maneira adequada quando eu sofro com Deus. Quando eu sofro com Deus. E nós temos um Deus que sabe o que é sofrer de maneira adequada. Porque Ele se fez carne, habitou entre nós e experiencialmente, Ele experimentou o sofrimento. Deus, o nosso Deus, não é um Deus que sabe o que é sofrer por conta da sua onisciência somente. O nosso Deus é um Deus que sabe o que é sofrer porque atravessou o sofrimento. Olhando para a cruz do Calvário, nós vemos alguém que foi injuriado, alguém que foi difamado, alguém que foi cuspido. Nós vemos a imagem de alguém ali que foi moído, que foi violentado de todas as formas que você pode imaginar. O nosso Cristo. E Ele nos ensina a sofrer de maneira adequada. Quando nós sofremos, nós podemos buscar a Deus em oração. E encontramos espiritualmente nele, no colo dele, um amigo. Onde nós podemos partilhar das nossas dores, dos nossos dissabores e dos nossos sofrimentos. O que é que Deus faz conosco quando nós nos aproximamos dele por conta do nosso sofrimento? Ele proporciona à nossa pele o aprender a sofrer. Ele proporciona em nosso corpo as marcas de Jesus. Você está sendo difamado? Seja bem-vindo. Jesus Cristo foi difamado. Você está sendo moído, injuriado? Seja bem-vindo. Jesus Cristo, ele foi moído e injuriado. Você tem total direito de se identificar com ele e ele com você. E quando nós aprendemos a sofrer, nós vamos abraçando esse sofrimento e vamos buscando sabedoria para lidar com isso. E vamos buscando a Deus em oração para ficar consolados e passar por isso. Deus, ele usa o tempo. Deus usa os amigos. Deus usa a sua palavra. Deus usa a sua igreja para produzir contentamento na gente. E de repente a gente se vê no olho do furacão, mas perfeitamente contentes. A gente aprende a ficar feliz nessa situação. Qual é o verso mais desobedecido do mundo? Alegrai-vos na tribulação. É verdade, pastor. Alegrai-vos apesar da tribulação. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, alegrai-vos na tribulação. Novamente vos digo, alegrai-vos na tribulação. Que você encontre boa dose de contentamento na tribulação. Fique contente com Deus na tribulação. Sabe o que é que vai acontecer? Um dia você vai passar pelos portões dessa igreja e vai ter uma menina chorando aqui. E vai ter um rapaz chorando aqui. E vai ter alguém que não está tão experimentado na fé como você está. E você vai se aproximar dele, você vai oferecer uma oração, você vai oferecer um ombro amigo e, consequentemente, aquela pessoa vai se abrir com você. E sabe o que ela vai contar? Vai contar sobre os mesmos tipos de sofrimento que você está passando. E vai abrir o coração e vai falar, olha, está doendo porque eu estou passando por isso. E você vai ter gabarito para dizer para ela, olha, eu também passei por isso. Eu também sei o que é sofrer. Eu passo por isso até hoje. E ela vai responder, mas como você está contente? Bom, eu estou contente porque eu busquei a Deus, porque eu li a palavra, porque eu aprendi a ficar feliz nas piores situações, porque eu olho para o meu mestre. E você vai consolar da mesma forma com que você foi consolado por Deus. Paulo diz isso. Paulo,
Nós estamos falando de um homem cujo alvo da vida, cujo propósito da vida foi Deus mostrar o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele. Que a gente vê de Paulo, de plantação de igreja, de pregação, de carta, de tudo isso que a gente vê de Paulo, é o que nós vemos. Para Deus, o propósito da vida de Paulo era outro, segundo Atos 9. Era mostrar o quanto Paulo deveria sofrer pelo nome dele. Está lá para todo mundo ver. E Paulo diz: eu consolo vocês com o mesmo consolo que eu sou consolado. Da mesma forma com que eu recebo consolo, eu consolo a todos vocês. Um dos propósitos da dor na vida cristã é consolar os nossos irmãos com as mesmas consolações que nós recebemos da pessoa de Jesus, que nós recebemos da pessoa de Deus. E você pode se perguntar, mas pastor, a gente precisa sofrer para aprender a consolar alguém? Não, a gente não precisa sofrer para efetivamente consolar alguém, mas Deus recebe muito mais glória quando a gente sofre e consola alguém. Deus é muito mais glorificado, Deus é muito mais conhecido, Deus é muito mais exaltado quando a gente sofre e o produto desse sofrimento nos é útil para consolar aquele que está chegando. Se você não consegue ver o quanto que isso é glorioso, você ainda não entendeu bem o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é compartilhar o pão, ainda que esse pão seja o sofrimento. O verso de número 13. Havia 3 portas do lado leste, 3 do norte, 3 do sul e 3 do oeste. Deus não tem santos em todas as partes da terra, em todas as partes do globo? Bom, faz sentido que a Jerusalém que desce do céu tenha entradas em todas as direções da terra, para que todos os santos possam entrar, para que a igreja possa se gloriar em Jerusalém. Você já imaginou o susto que um judeu do primeiro século levou ao escrever isso daqui? João. Você já imaginou o susto que os judeus do primeiro século receberam ao lerem esse capítulo? Aqueles da dispensação, aqueles que estavam dispersos nas igrejas que João está escrevendo, o susto que eles receberam. Mas peraí. E a restauração de Jerusalém? Vai ter uma nova Jerusalém que desce do céu? Mas eu estou apegado à antiga. Senhor, eu quero a restauração da antiga Jerusalém. Eu quero o poder bélico dessa Jerusalém. Senhor, eu quero o poder econômico dessa Jerusalém. Senhor, eu queria casar com uma judia aqui de Jerusalém e nós cantássemos pelas ruas de Jerusalém, fizéssemos festa, como era de nosso costume. Os judeus, eles estavam tão apegados àquela velha Jerusalém que não conseguiam perceber que Deus estava bolando uma nova. Que Deus está fazendo uma nova Jerusalém, que não tem nada a ver com aquela. Não é feita para os judeus, nem para os israelitas, é feita para todas as gentes do mundo. Não é feita para nos livrar do poder de Roma, é feita para nos livrar do poder do pecado. E quando João coloca nessas categorias, eu tenho certeza que muitos judeus eles tomaram um susto. Falaram, opa, peraí, como? O verso de número 14. Não é mais agora apenas as tribos de Israel. Agora são os 12 apóstolos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aonde que estavam esses 12 fundamentos? No muro. Não são 12 fundamentos da cidade. São 12 fundamentos do muro da cidade. Eu sou péssimo em construção. Mas o que eu sei, para variar, né? Sou péssimo em um monte de coisa. Dentre elas, a construção. Mas uma coisa que eu sei
é que quando a gente vai fazer um muro, a gente precisa de uma coluna. A gente coloca uma coluna, um fundamento, e aí muro, 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 aí outro fundamento, muro, 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 e assim vai. Esses 12 fundamentos ou essas 12 colunas estavam no muro. E o que é que tinha no muro? 12 portas. E o que eram essas 12 portas? As 12 tribos de Israel. Você tem um muro, cujo muro, os 12 fundamentos são os nomes dos 12 apóstolos e cujas portas são as 12 tribos de Israel. Moral da história? Tudo junto e misturado. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Por quê? Porque Deus só tem um povo. Sempre foi a igreja. Maravilhoso, não? Deus sempre teve um povo, que é a igreja. E nós podemos entrar por essas 12 portas, onde as 12 tribos de Israel colocaram o fundamento. A salvação vem dos judeus. Mas a nova aliança, ela advém da doutrina dos apóstolos. E esse é o verdadeiro evangelho. Saber que a porta de entrada não é nada, se não estiver presa no fundamento dos apóstolos. Meus irmãos, quando a gente fala de nova aliança, a gente fala de restauração. E a restauração é a restauração do pecado. É a restauração do velho homem. Nós seremos perfeitos, glorificados, em um corpo que não será mais incorruptível. É isso que o verso de número 12, de número 14, está prometendo. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, o verdadeiro evangelho. Você entra por essa porta essa manhã, e você quer restauração de um monte de coisa. Vida conjugal, financeira, saúde. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não prometeu isso para você. A gente é que acha que Deus prometeu essas coisas. Mas Deus não prometeu essas coisas para você. O Evangelho não promete esse tipo de felicidade para você. O que o Evangelho promete é que Deus ele vai te libertar totalmente do seu pecado. É isso que o Evangelho promete. Nós é que adicionamos coisas ao Evangelho. Amém, Jesus, o meu pecado. Mas olha, meu casamento, olha, minha casa, olha, minha conta bancária, olha o que eu tenho que pagar, olha, minha tribulação. A gente que vai colocando coisas. Mas Deus nunca prometeu isso, meus irmãos. Gosto da forma com que o pastor Paulo Júnior coloca. Jesus Cristo desceu dos céus, se fez homem, ensinou, curou, ascendeu à cruz, morreu pelo seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. Tudo isso para você receber um namorado. Um namorado. Gosto do jeito que ele coloca. É claro que não. É claro que não. Jesus Cristo fez tudo isso para que você fosse livre do seu pecado. Esse deve ser o nosso anseio. Saber que você tem lutas interiores, que você tem crises existenciais e um dia elas passarão. Que você tem crises no seu matrimônio, que você tem crises financeiras, crises na sua saúde, mas um dia elas passarão. Nessa nova cidade onde tudo será perfeito, nós estaremos finalmente libertos do pecado e não haverá sombra de maldade. Esse é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você quer uma pedra de jaspe, se você quiser olhar a santidade, que você olhe para a santidade de Jesus. Ele é a verdadeira pedra de jaspe e comunica a sua santidade, divide a sua santidade com a sua igreja. Se você quiser olhar para as tribos de Israel, que você olhe para o leão da tribo de Judá, que tem toda a força para te proteger, porque vai ensinar você a lidar com o seu sofrimento. E se você quiser a nova aliança, Cristo é a nova aliança em seu sangue,
fazendo com que todos aqueles que nele creiam tenham vida e tenham de verdade. Não segundo esse mundo, não segundo aquilo que esse mundo ensina, mas segundo aquilo que Deus determina, libertação total do seu pecado. E se nós estamos pisando em algo, se nós temos estabilidade nessa nova Jerusalém, é porque estamos pisando sobre a rocha que é Cristo, meus irmãos. Podem entrar por essas portas as 12 tribos de Israel e podem permanecer nessa cidade porque ela está segura. Seus muros estão bloqueados pelo fundamento dos apóstolos. Mas não se enganem, tudo isso porque estamos pisando, que é sobre a rocha que é Cristo. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você.